Agora eu vou esperar o pessoal do Periscope entrar, se já tiver uma. Aí vocês mandem as perguntas, a equipe aqui vai encaminhar para mim e a gente começa. Vamos ver se dá para fazer um diálogo em duas plataformas diferentes, né? Pessoal do Periscope, boa noite. Sei que eu tô sumido, boa noite. Pessoal de Campos, Floripa, Vila Mariana, Rio, Guarulhos, Curitiba, Recife, Teresina, Niterói, Buenos Aires. Não sei se no Facebook também tá assim, tão variado. Barra da Tijuca, Floripa, Brasília, Belo Horizonte, Niterói, São Paulo, Manaus, Recife, Califórnia, OC, Fort Lauderdale, Recife. O pessoal do Periscope está muito tempo sem Periscope. Juiz de Fora, Floripa. Todo mundo com saudades? Então agora eu vou explicar para vocês o que eu expliquei para quem está no Facebook Live. Eu estou fazendo hoje uma transmissão especial com vocês que estão no Periscope e ao mesmo tempo o pessoal que está no Facebook Live. Então eu vou conversar com vocês aqui, como sempre, e vou tentar fazer com que seja o mais útil possível para os dois lados. Vamos ver se dá certo essa experiência. Então hoje é um dia bem especial, né? Muito repleto de informações importantes, e eu acho que também é um momento para tirar várias dúvidas e desfazer mitos e lendas urbanas. Se ficar muito ruim, vocês me falem, né? Mas eu espero que dê para fazer dessa maneira. Uma pergunta que já chegou aqui via Facebook é se o Temer deve renunciar com o PMDB fora do governo, né? Ou seja, já que o PMDB saiu do governo, o Temer tem que sair. Então aproveito para usar isso como um introito, um comentário inicial, né? O que aconteceu hoje? O PMDB oficializou um processo que já vinha se desenrolando há algum tempo, desde, na verdade, das eleições de 2014, passando pela montagem do governo, em que o Mercadante tentou afastar o PMDB e incluir pessoas como Kassab e outros partidos políticos. Foi se acelerando com a crise econômica, com a Lava Jato, culminou com a carta do Temer em que ele se afastava do governo. Então nada aconteceu do dia para a noite, tudo foi um processo, mas houve um momento em especial no qual os chefes políticos do partido definiram que iriam sair, de fato, e queriam tocar o impeachment. Foi naquele dia em que milhões de brasileiros foram às ruas, no 13 de março, para protestar contra o governo, contra o ex-presidente Lula, contra Dilma. Ali, quando aquela massa foi às ruas, os chefes políticos do PMDB, o Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, entre outros, definiram que o impeachment era inevitável, que eles tinham uma oportunidade muito grande de assumir o poder e que era uma questão de deixar o governo errar, isso incluindo Dilma e o próprio Lula mesmo de fora, né, como os dois principais eixos do PT, que o impeachment prosseguiria inevitável. Como antevisto, realmente o presidente Dilma errou muito, errou sobretudo quando decidiu trazer o Lula para o governo, diante daquela situação em que ele já se encontrava, de uma investigação pesada da Lava Jato contra ele, e isso culminou com aquele episódio da divulgação das gravações telefônicas, em que, no entendimento do Ministério Público Federal, se tenta obstruir a justiça, ou seja, o Lula ser nomeado para o governo para fugir da justiça e da investigação de Curitiba. Esse processo foi detonador, esse fato político detonou
as manifestações que nós vimos nas ruas de forma espontânea e tornou o impeachment se não uma certeza, uma possibilidade muito grande. Conforme o governo Dilma, Lula, enfim, o PT radicalizaram o discurso, declararam guerra à Lava Jato, tornaram o Palácio Planalto um bunker, fazendo 2 ou 3 comícios de pessoas favoráveis ao governo, os demais atores políticos se afastaram. Os principais atores que estão nas instituições, na OAB, no Supremo, na Poder Judiciário, os poucos que estavam no Congresso ainda, além de parte expressiva da população, se sentiram alijados e alienados e não mais representados por esse governo, e com isso o que era um processo que de alguma maneira poderia ser resolvido sem que a presidente Dilma saísse, se tornou quase um suicídio político. Então a radicalização de Lula e da Dilma provocaram esse momento, ou seja, poderia acontecer daqui a um mês, por exemplo, mas aconteceu agora, e aconteceu agora precipitado pelas decisões e pelos gestos de Lula e de Dilma, né? Então é nesse ponto que a gente se encontra agora, um ponto em que o governo desmoronou, a base de apoio do governo está indo embora, o PMDB, a sede do PMDB, ela é muito representativa em termos políticos e vai afetar os cálculos dos demais partidos da base aliada, né? Então o governo perde muito dos votos do PMDB, mas perde também a oportunidade de manter votos de outros partidos, como o PSD, como o PSB, como o PTB, que estão indo nessa enxurrada contrária ao governo, né? Então o impeachment hoje há uma possibilidade extremamente alta de que ele transcorra na Câmara, né? Aí, feito esse comentário inicial, a gente tenta responder essa pergunta do Temer, né? O primeiro ponto que é importante é porque alguns deputados petistas hoje fizeram discursos dizendo que o Temer, que o PMDB e o Temer estão tentando chegar ao governo sem votos, que a Dilma foi eleita. Isso é factualmente incorreto. Como vocês devem saber, mas é importante frisar, o Temer é da chapa da Dilma, ele é vice-presidente da República, ele foi eleito junto com a Dilma. Quem votou 13 votou nele, votou na Dilma e também nele. Então, poderia se cobrar, havia alguns cobrando essa coerência, já que o PMDB está sendo governo, o vice-presidente também deveria sair. Pode-se cobrar isso, é legítimo, ok, mas o Temer, ele foi eleito, ele tem um mandato, é diferente de um ministro que foi indicado e foi nomeado. A outra questão que se pode questionar também, evidentemente, se pode falar, é que o PMDB é um partido caracterizado por muita corrupção. Isso está nos tribunais, há provas e provas disso, inclusive na Lava Jato. Então, pode haver um desconforto com o fato do PMDB ser o ator político que se apresenta como uma alternativa. Mas essa é uma questão de debate e cada um pode ter sua opinião, né? Vou pegar uma pergunta do Periscope, da galera do Periscope. Perguntas, pessoal? Acho que é importante frisar o quanto que Temer seria um presidente melhor que a Dilma. Não dá para saber, né? Acho que seria temerário dizer que sim ou que não, mas o fato mas politicamente hoje é muito difícil enxergar a presidente Dilma como parte da solução do problema do Brasil, né? É isso que está acontecendo politicamente. Não tem, embora haja pessoas que defendam a presidente, movimentos sociais, o PT
e uma parte pequena da classe média. O fato é que os atores políticos, econômicos e institucionais não enxergam na presidente Dilma, conseguem enxergar mais qualquer tipo de capacidade de reação e de governabilidade, né? Sem contar as acusações de obstrução de justiça e de corrupção na Petrobras. Então a situação é realmente gravíssima e pode resultar em vários tipos de cenário, né? Mas é difícil enxergar um cenário que envolva a presidente Dilma ainda. Temer conseguirá maioria no Congresso? Na verdade, o Temer ele não precisa buscar essa maioria, né? A maioria está se formando contrariamente à presidente Dilma, ao PT, e o Temer é a alternativa, né? Portanto, a estratégia nas últimas semanas foi muito clara. O Temer ficar quieto, esperar, vamos dizer assim, vamos usar uma metáfora futebolística, né? Ficar na banheira. Então o Temer fica na banheira, aguardando a bola chegar, e não precisa fazer nada. Pelo contrário, ele tem que ficar na banheira para tocar a bola pro gol, né? Seria essa a estratégia, porque o governo, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula e o PT, eles erram politicamente na avaliação da maioria dos atores políticos quando eles radicalizam o discurso, quando eles gritam um golpe que não existe, quando eles forçam dessa maneira o Supremo a se pronunciar para dizer que impeachment não é golpe, né, desde que feito da maneira constitucional. Afasta ainda mais os últimos aliados, e o pêndulo do poder é assim: conforme os políticos percebem que ele fatalmente está apontando para o PMDB, para o Temer, eles seguem essa direção. Não tem mistério, não tem pouco de ideologia ou de vocação cívica. É um jogo político, de sobrevivência política e de quem pode ganhar mais, né? E eles querem, os políticos que hoje compõem a base, estão muito cientes de que qualquer promessa do governo hoje, na verdade, significa uma promessa que não pode ser cumprida, porque tem altas chances de não ser cumprida, porque como é que você vai aceitar um cargo que pode durar um mês, já que o governo está moribundo, né? Ou mesmo uma emenda parlamentar que para ser executada demora um tempo. Então, um governo que não tem perspectiva de sobreviver é um governo sem força política. E o poder está se encaminhando pro PMDB. É simples assim, né? A crise econômica... Olha, a crise econômica é algo muito mais complexo e difícil, né? Porque muitos economistas dizem que, e têm certeza, convicção de que a saída da Dilma já alivia a confiança dos investidores no Brasil. Isso, evidentemente, mesmo que seja verdade, não é suficiente para começar a resolver para tirar o Brasil dessa encrenca, né? Vai ser preciso muita paciência e muitas medidas amargas e impopulares, que a gente tem que ver se caso isso aconteça, caso haja um novo governo mesmo, se esse novo governo vai ter a responsabilidade e a capacidade política de tomar essas medidas, que vão envolver muitos cortes orçamentários, né? Muito corte em investimento, um famoso ajuste fiscal feito de uma maneira ainda mais dolorosa. Isso vai ter efeitos eleitorais, inclusive, e vai ser difícil que o Congresso toque isso com normalidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que por mais que a Dilma possa sair,
e o Temer assumir, isso não significa, e eu sei que a maioria de vocês nem pensam nisso, que o Brasil vai do inferno ao céu, né? Na verdade, existe a expectativa política, ao menos da possibilidade da melhora. Se vai dar certo, eu não me aventuraria a dizer, mas o fato é que a gente está numa trajetória de um abismo político e econômico, né? Agora eu acho que voltou o Face Live, então vamos dividir a atenção aqui. Aí tem pergunta agora do processo do TSE. O processo do TSE é uma alternativa que muitos preferem, ou seja, já que é uma chapa, né, de uma Temer que foi eleita, segundo as evidências obtidas pela Lava Jato, com dinheiro sujo do Petrolão, que o mais justo ou apropriado seria uma possível cassação no TSE. Fica a dúvida se as ações vão prosseguir no TSE caso haja um impeachment, porque tudo vai depender dos rumos políticos, né? Eu acho que não será simples. Se o impeachment acontecer, é o fim do PT? Não é o fim do PT. O que está acontecendo, na verdade, é uma queda acentuada do capital político do PT, que não é mais o mesmo. Assim como o Lula de hoje não é mais o mesmo do Lula de 2010, o PT de 2016 é muito diferente do PT de 2010. E o prestígio do partido, e o capital do partido, e com tantos dirigentes presos, dirigentes e ex-dirigentes, o PT vai ter que se redefinir. O que vai sair dessa redefinição, enfim, não se sabe ainda, né? Mas o prejuízo eleitoral vai ser imenso, né? É óbvio. Isso está nas pesquisas e está nas conversas com os políticos, porque nesse ano, nas eleições municipais, o partido tende, segundo todas as projeções confiáveis, a perder bastante, né? Perder muito. Perguntas? Impeachment no Senado? Na verdade, só, novamente, um esclarecimento, uma questão de ordem para a gente limpar o debate, né? O que os deputados fazem é julgar a admissibilidade, né? Um aspecto formal do impeachment. Claro que isso é pela lei. Politicamente, eles acabam julgando também a parte política, o mérito, né? Só que aí por 2/3, ou seja, a maioria muito expressiva, precisa votar e aprovar esse impeachment, para aí, segundo o novo entendimento do Supremo, o Senado votar e, por maioria simples, decidir abrir não o processo, a figura do processo. Se o processo for aceito, for aberto, a presidente Dilma é afastada por 180 dias, provisoriamente, para que ela possa ser julgada, ou seja, no mérito, nos fatos, no Senado. E não há, apesar de se falar em crime de responsabilidade, é preciso entender e reforçar isso o tempo inteiro, que não se trata de um julgamento no sentido comum da palavra, não se trata de um crime no sentido comum da palavra, se trata de um julgamento muito específico, que não existe só no Brasil, existe em várias democracias presidencialistas, que é um processo político, né, administrativo. Então, dentro de parâmetros estabelecidos na Constituição e em lei de crime de responsabilidade, os deputados e senadores vão fazer um julgamento que vai ser político, ele vai ser de oportunidade e conveniência. Eles podem tanto achar que há provas consistentes contra a presidente Dilma e mesmo assim achar que ela não deve sair, como eles podem achar que as provas, enfim, são suficientes e que a presidente tem que sair, seguindo processualmente tudo que determina a Constituição, a Lei 50 de crime de responsabilidade e os regimentos internos, né,
do Congresso. Então é muito importante dizer que a presidente não será condenada por crime de responsabilidade, caso isso aconteça. A sanção é político-administrativa. Ela sai do cargo que foi otorgado pelos votos. Então é muito diferente. É realmente preciso ficar atento à natureza especial e que não é de exceção do impeachment. Por isso que o tempo inteiro se reforça. Talvez seja cansativo para alguns de vocês. Reforçar o que é o processo de impeachment e o que não é o processo de impeachment. O processo de impeachment não é um golpe. E ele está sendo conduzido dentro dos preceitos constitucionais e legais. Pode-se questionar o Congresso, se achar desagradável que um Congresso com tantos deputados e senadores investigados por corrupção esteja tocando esse impeachment, mas esses deputados e senadores também foram eleitos com voto popular. Eles têm legitimidade, apesar de todos os problemas, para tocar esse processo. Senão, nós não temos democracia representativa, né? Então, é bem importante deixar essas questões claras para que as críticas ou elogios possam ser feitos dentro de uma mínima racionalidade, né? Deixa eu olhar um pouco para o periscópio aqui. Vocês estão reclamando de baixaria, é isso? Aqui geralmente não tem baixaria. Minha pauta em quem está fazendo baixaria que eu bloqueio. Tá, assim que eu vi. Porque para quem está no Facebook Live, o periscópio ele é muito ágil. Então, deixa eu... Só para deixar claro que eu tento respeitar ao máximo as diferenças de opiniões, desde que aconteçam de forma civilizada, em qualquer plataforma, né? Mas a pessoa parou de falar aqui agora, desculpa a interrupção. Quando aparecer, eu tenho que apertar aqui. Enfim, são as novidades e é difícil... Vamos tentar filtrar as perguntas que sejam mais úteis, né? Bom, mesmo as perguntas que prosperam, assim, que são, enfim, que não procedem muito como pergunta, eu vou responder, porque eu acho que esse é o momento que a gente pode ter utilidade para desfazer lendas urbanas, ou mitos, ou cascatas mesmo, né? Qual a chance de intervenção militar? 0, -5. Seria inconstitucional e não há chance factual de que isso aconteça. Sobre uma possível renúncia da presidente Dilma, não há como saber, evidentemente, mas é preciso deixar claro as circunstâncias políticas em que a gente se encontra, né? Ou seja, a presidente já foi muito peremptória de que não vai renunciar. Porém, é preciso ter um pouco de frieza na hora de pensar os cenários em que essa renúncia poderia ou não acontecer. Ou seja, daqui a um mês, mais ou menos, se a presidente continuar nesse caminho de perda total, como se diz, né, assim, de realmente uma fragilidade política acentuada, a crise econômica piorando e se chegar ao cenário que hoje é o cenário preponderante, em que ela não tenha votos para segurar o impeachment na Câmara, a pressão pode ser tamanha que ela prefira renunciar, né? É lógico que em público ela nunca vai dizer o contrário, porque seria admitir que ela vai sair, né? Mas também é preciso dizer que uma coisa é dizer nesse momento que não vai renunciar, outra coisa é às vésperas do processo de impeachment. Então, sim uma das alternativas, embora não haja nenhuma informação nesse sentido e é importante deixar claro que ninguém deve prestar atenção a boatos, porque a essa altura tem muitos rumores e muitas informações factualmente delirantes que estão circulando por aí, né? Uma outra pergunta que é legítima, né, se o impeachment
pela questão orçamentária é suficiente, ou seja, se tirar uma presidente por meio do impeachment por causa das ditas pérolas fiscais é razão suficiente, né? Se é razão suficiente para tirá-la. Eu acho que é um debate e que esse debate cabe aos, não estou fugindo da pergunta, mas ele cabe aos deputados e senadores. Eles têm que fazer o julgamento novamente. Cabe a eles, que foram eleitos para isso. Se esses fatos são suficientes para afastar o presidente ou não. Eles também levam em consideração o contexto político, o contexto econômico, e eles podem levar isso em consideração. Novamente, não é um julgamento como qualquer outro, não é um julgamento do judiciário, é um julgamento político, eminentemente político. E, portanto, embora tenha que seguir os preceitos constitucionais e processuais, ele permite aos legisladores, aos deputados e senadores, levar em consideração questões que não estão no pedido, né? Sobre as bombas, a gente vai falar ainda depois. Pergunta se o Supremo dará foro para o Lula. Não temos informação ainda sobre isso, né? O Janot ontem, a PGR, se pronunciou com uma solução um pouco controversa, mas que pode ajudar os ministros do Supremo, que seria o Lula pode sim continuar ou ser ministro da Casa Civil, por mais que isso seja uma situação bem esdrúxula, para falar a verdade, mas ao mesmo tempo sem foro privilegiado, ou seja, sendo investigado por Curitiba, pela Lava Jato, pela Força Tarefa, né, com a supervisão do juiz Sérgio Moro. Então, a informação que eu tenho nesse momento é que a tendência não é essa, dentro do Supremo. A tendência é ser um pouco mais rigoroso. Ou seja, o Supremo que realmente considere que a nomeação do ex-presidente Lula foi feita com desvio de finalidade e, portanto, e também com o desvio da finalidade dentro dos princípios da administração pública, né, republicana, impessoalidade, moralidade, e que foi um ato ilegítimo, né? Mas não dá para ter certeza de qual vai ser a decisão do Supremo. Seja ela qual for, tem que ser respeitada e os fatos que vieram a conhecimento de vocês, que foram ao conhecimento de vocês, acho que são bastante eloquentes, né? A divulgação das gravações telefônicas feitas com autorização judicial e liberadas com autorização judicial pelo juiz Sérgio Moro são muito incisivas em demonstrar ou apontar fortemente que a presidente Dilma, junto com seus ministros e aliados do PT, agiram para salvar o ex-presidente Lula de um processo, de uma investigação judicial. E isso é muito sério, né? Numa república isso é muito sério. Me avisem aqui no Periscope quando essa pessoa falar, porque eu só consigo bloquear quando ele falar. Aqui na... o que for muita viagem eu não vou... Tô sem óculos. Achei. Pronto. Bloqueei. Tentando aqui achar uma... Se o PMDB vai lançar um candidato à presidência, há uma grande chance. Uma pergunta que eu acho bem pertinente, né? O que muda na economia se o Temer assumir? Bom, o que se espera, o compromisso do PMDB é de fazer aquilo que o Lévi se propôs a fazer, que a Dilma em algum momento disse que faria, que é um ajuste fiscal muito forte, é um corte
profundo nos gastos do governo, inclusive em investimentos. Não vai ser agradável, não vai ser bom, mas, segundo todos os economistas sérios, é algo necessário. Se ele de fato fizer isso e o Congresso for mais colaborativo com ele, o que tem grande chance de ser, caso esse cenário aconteça, a economia pode sim dar algum sinal de melhora, mas só a médio prazo. Não vai demorar muito, porque a situação da economia é trágica. O desemprego, as condições macroeconômicas, enfim, todos os indicadores que vocês possam pegar são muito, muito ruins, né? E isso não é obra da oposição, né? Isso é obra de quem governa o Brasil, né? Perguntas? Opa. Sim, num governo Temer, a CPMF passa a ser uma possibilidade. É isso, vai ser um congresso menos hostil. Um congresso que talvez esteja preparado para tomar medidas que hoje, com a presidente Dilma, não quer tomar. Sobre a candidatura de Marina, é muito cedo para falar. Muito cedo para falar. Ela se posiciona, né, como uma alternativa a tudo isso que está aí, né, para alguns. Muitos perguntam da Lava Jato, né? Bom, a Lava Jato, como já falamos outras vezes, para quem é novo aqui não conhece, mas assim, a Lava Jato é uma operação apartidária. Ela se divide muito entre o trabalho de Curitiba, onde aqueles que não têm foro são julgados, investigados, processados e acusados, e o trabalho de Brasília, que envolve o Supremo e a PGR, né? No caso de Curitiba, factualmente, tecnicamente, o trabalho tem sido apartidário. Pega PT, pega PMDB, PP, quem tiver que pegar, e nem é objetivo, basta olhar, para quem olha as provas do caso e as decisões judiciais nos últimos 2 anos, para perceber que o processo ele se encaminha de uma maneira a investigar e processar e eventualmente condenar aqueles que corrompem empresários poderosos e aqueles que são corrompidos, que são os agentes públicos e os políticos. E uma organização criminosa que se sustenta por meio do financiamento eleitoral ilegal, com dinheiro desviado da Petrobras, né? E cujos principais beneficiários foram o presidente Lula, a presidente Dilma agora, e os deputados e senadores da base aliada, que também tinham cargos ou poderiam apoiar o governo caso recebessem dinheiro em suas campanhas, se não para os seus bolsos. Então é por isso que você envolve também Eduardo Cunha, envolve Hernan Calheiros, mas há uma hierarquia na organização criminosa, no entendimento do Ministério Público Federal, né? Risco de guerra nenhum. Isso não quer dizer que a situação não esteja muito, muito tensa, né? E os ânimos, como se diz, acirrados, né? Estou fazendo uma triagem já das perguntas para tentar responder aquelas que eu imagino, suponho que vocês, que mais pessoas tenham dúvidas. Bom, o Lula não vai fugir do Brasil, isso aí é algo que até onde se tem informação não procede. Bom, e assim, sobre medidas cautelares como prisão, é importante sempre dizer que você tem 2 momentos, né? A prisão após a condenação, depois de todo o processo, que é o caso do mensalão, por exemplo. Você tem as prisões cautelares, que é
constituem boa parte da Lava Jato, embora já haja pessoas presas na Lava Jato condenadas. Então a prisão ela só acontece quando você tem realmente elementos de que o investigado está agindo para obstruir a investigação, né? Há outros tipos outras possibilidades de prisão, mas essa é a principal. E é preciso haver provas muito contundentes disso. Então, assim, a prisão não é a finalidade da justiça. Muitos perguntam de prisão, mas a questão é você, no Estado Democrático de Direito, você processar e investigar e dentro do direito de ampla defesa, do contraditório, eventualmente condenar aqueles que cometeram atos de corrupção ou que participaram de uma organização criminosa, uma das maiores que o mundo já viu, né? Então, eu sei que muitos enxergam a prisão como algo, um fim em si, mas não é. É uma medida para assegurar que a investigação vai prosseguir bem, no caso das preventivas e temporárias, e depois é uma consequência, junto com multas e entre outras medidas, do processo criminal. Sobre a questão do juiz Moro, eu não posso falar muito ainda, mas preciso reforçar que o que foi feito naquele momento, ou seja, a divulgação das gravações telefônicas, foi feito com o entendimento de que todos vocês tinham o direito de saber imediatamente o que tinha acontecido, porque senão a obstrução de justiça seria consumada com a nomeação do Lula, como acabou sendo, de certa maneira, e é sempre uma conciliação entre diferentes direitos, né? Uma investigação criminal costuma ter choques de direitos, né, de todos nós. Quando você passa a ser investigado, seu direito à intimidade ele diminui diante da necessidade da investigação, né, de seus sigilos serem quebrados e com a devida fundamentação, né? Mesmo se dá na publicidade. Então existe uma geração de juízes, promotores, procuradores, delegados, advogados também, que percebem que o princípio da publicidade que está consagrado na Constituição e que estava sempre ausente dos processos criminais, era uma saída e é uma saída para que as pessoas saibam o que está acontecendo, que para a impunidade diminua, a desigualdade penal diminua, ou seja, aqueles que têm dinheiro, que têm meios para obstruir uma investigação, não tenham mais esses meios, porque o conhecimento público de vocês, do que está acontecendo, do que aconteceu em termos de corrupção, em termos criminais ou de suspeitas de crime, é um ponto fundamental, não apenas para que vocês, como cidadãos, possam tomar decisões no seu dia a dia, mas é um direito de vocês de saber como a justiça criminal age ou deixa de agir. Então, há um choque de gerações. Há uma geração mais antiga do judiciário que acredita que o sigilo e a preservação da intimidade é mais importante que tudo. E uma parte desse pensamento levou a uma situação de impunidade tamanha, que vocês conhecem muito bem, sobretudo em relação àqueles poderosos, que toda medida, por definição, era sigilosa. E com isso você conseguia fazer com que o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia não fossem cobrados pelo seu trabalho e também dificultando a persecução, né, penal daqueles que precisam ser investigados. Então, nós jornalistas temos assim como nós temos o dever de informar vocês sobre o que é de interesse público e informar criticamente, né? Eu acredito, eu reforço isso, que pode-se discutir vários aspectos jurídicos do que aconteceu, mas diante da gravidade do conteúdo do que foi dito,
os jornalistas têm como um dos primeiros princípios, né, a publicidade, ou seja, o de levar a vocês as informações que vocês precisam ter acesso. E eu creio que isso aconteceu, né? Vocês tiveram acesso a gravações telefônicas e apenas, como nós revelamos na revista Época, apenas gravações telefônicas com pertinência para as investigações. Não foi um Wikileaks, um vazamento total e absoluto de informações privadas, não. Gravações telefônicas com autorização judicial, cuja divulgação foi feita com autorização da justiça, não houve vazamento de nada. E, por outro lado, com áudios que se dividiam como pertinentes ou porque demonstravam a possibilidade de obstrução de justiça por parte da Presidente da República, junto com o ex-presidente Lula, ou demonstravam a propriedade ou usufruto do sítio em Atibaia por parte do ex-presidente Lula. Então não houve ninguém ali grampeado, e quem foi interceptado ou caiu nas conversas, caiu porque estava conversando, dialogando com investigados. Então eu acho que pelo menos é importante que isso fique muito claro. E o jornalismo tem essa função de passar para vocês as verdades incômodas e os fatos incômodos, né? A questão jurídica pode ser discutida e deve ser discutida, né? É isso, pessoal. 9 horas já. Alguma pergunta muito... Tem uma... O que eu disse foi o seguinte, que tem muitos outros áudios que não têm pertinência para as investigações, cujo sigilo foi preservado. Assim, embora eu não esteja fazendo isso direito recentemente, os vídeos do Periscope estão sempre, em tese, disponíveis no YouTube. Tem um canal do YouTube com o meu nome que eu peço pro Bessias subir os vídeos, só se precisar. Mas aí, acho que é isso, pessoal. Eu vou continuar na lida aqui e a gente conversa amanhã no Periscope e vamos ver até que ponto funciona essa experiência de fazer o live junto. Porque, assim, o pessoal do Periscope aqui tá mais acostumado com a dinâmica, né? O live é um pouco diferente. Então é isso, espero ter sido útil. Nos falamos em breve. Boa noite, pessoal do live. E agora ficou apenas nós do Periscope. Recebi mais um carinho, né? Deixa eu juntar aqui os papéis. Munhá de Santo André entrou aí? Deu pra... Eu acho que o Bolsonaro não vai ser candidato a presidente, creio. É isso, gente. Amanhã a gente conversa com mais calma. Eu vou fazer só o Periscope amanhã. Acho que esse negócio de Periscope com live, não sei se funciona não. Mas basicamente é mais uma semana bem intensa, né? Preciso dormir. E vamos prosseguir. Amanhã vamos ter novidades. Pô, tem umas mensagens bem... Calma aí. Tem uma galera bem carinhosa, né? Não vou... Vou mandar beijo pra Pagu. E aí deixa o
Opa, quase bloqueei a pessoa errada. É isso, pessoal. Continue lendo o site da Época, a revista, e falamos amanhã, tá bom? E continuem serenamente nessas discussões. Deixem quem só tem a gritar gritando. Já perderam a razão. Tá bom? Um abraço grande. Tchau, até mais.